Olá galera, como vai? Tudo bem? Estamos aqui hoje de novo falando com vocês acerca de alguns estudos que a gente estava trazendo para você, de modo que fosse importante para mim lhes trazer esses assuntos complementares, como fosse também importante para vocês aprender esse material que nós estamos trazendo para você. O que eu vou fazer agora é algo que eu já tinha feito, que é tão simplesmente trazer o que já foi publicado no Facebook e colocar disponível para vocês de modo gravado como aula aqui no YouTube. Veja só, apesar de que já tenha sido publicado a sua estrutura, o professor nunca é substituível na hora das aulas, mesmo até em modo semipresencial ou à distância, que a pessoa chama de online, né? Estudos online, o professor continua sendo assim insubstituível na hora de trazer a palavra para vocês. Bom, estou com o quadro aqui aberto que fala acerca do estudo regular da Pentateuco. E está aqui leituras especiais, a pós-modernidade é a fonte, Jeovista em apontamentos. Já li a primeira parte, já coloquei isso para vocês e vou tratar agora de ir um pouquinho mais adiante do que está colocado aqui, porque a pós-modernidade e a fonte Jeovista em apontamentos. Estamos trazendo apenas alguns pontos que a gente tem visto sobre o Jeovista nos últimos 25 anos. Agora não mais, né, no fim da modernidade, sim na pós-modernidade, um momento depois, uma vez que a gente começou a ter contato com isso antes do milênio e continuamos a verificar isso depois do milênio. Aí entrou a pós-modernidade, que continua não respondendo ninguém, que continua não trazendo solução para ninguém, que continua deixando o navio em alto mar, ou com leme e sem as velas, ou com as velas e sem leme. E assim é a pós-modernidade, um montão de paradigmas, um montão de conclusões e a solução é zero. Então nós podemos dizer para você, se o seu barco está navegando desse jeito, você precisa ter às pressas fazer uma aliança com a consolidação, uma aliança com o pragmatismo. Ou seja, você precisa visitar o conteúdo da consolidação e agir de acordo com as experiências já traçadas por muitos ao fazerem isso, usar os termos e usar o conteúdo e as experiências trazidas pelo pragmatismo. O que é pragmatismo? É andar de acordo com a experiência. No pragmatismo, você entra em contato com a consolidação, mas precisa promover experiências, experimentos, fazer pesquisas, fazer análises, exames, avaliações e aí chegar ao resultado. Se tem resultado, o pragmatismo é válido, então você precisa ser pragmático, ou seja, somente andar após ter experiências anteriores, ou sua ou dos outros, e você precisa encontrar-se já rapidinho com a consolidação, que traz esse material todinho já estratificado, solidificado, colocado em blocos, em razões, em referências. Então você já vai utilizar isso. Vamos lá, estudo regular da Pentateuco, leituras especiais, a pós-modernidade e a fonte G em apontamentos. Então isso aqui, você já tem a certeza que é material que, embora tenha sido entrado em contato em 97, 98, é algo, conclusões que só chega depois do milênio, ou seja, agora, já mais recente, de 2011, 12 para cima. Então espero que você fique a par disso. A leitura jeovista é o mimo das pessoas que está desaparecido da crítica e das pesquisas. Por que a fonte jeovista, que é mimo das pessoas, está desaparecida da crítica e das pesquisas? Porque ela foi retirada. A fonte jeovista foi retirada das análises mais recentes, dos críticos, das análises, dos analistas, dos examinadores, dos avalistas, foi retirado. Já expliquei isso de uma forma anterior. Por que foi retirado? Porque já existe a fé javista e existe a fé eloísta. Ou seja, já existe a fonte javista e já existe a fonte eloísta.
Então o jeovista seria um apanhado, um resumo geométrico, em volta dessas duas fontes, dessas duas fontes. Então, havendo a fé javista e havendo a fé eloísta, ao juntar-se Yahvé e ao juntar Elohim, você vai tornar a fonte Yehová, Jeová. Agora, por que foi retirado? Porque o Senhor Deus, que é o termo para Jeová dentro da Bíblia, já existe, o Senhor já existe Deus, já fundamentado dentro da Bíblia hebraica. Então, eles chegaram a conclusões de que o termo mais antigo é o mais correto, e o mais antigo é o javista. Aí que está a questão, né? O jeovista decorre, descende, mas precisa ter contato com algo parecido com a fonte elohimista, com a fonte eloísta. Então, por causa disso, porque já existem as duas fontes anteriores, que é a Elohim e a Yahvé, retiraram da questão porque já estava em contato com o público essas duas fontes. Aí desapareceu-se da crítica e das pesquisas. Por causa desses, uma das razões seria essa. As razões são várias. Vamos para mais adiante. Os ideais, uma das referências do porquê que está desaparecendo da crítica, dos ideais, porque são muito primitivos. As ideias que se tem a tratar da fonte javista, a fonte eloísta, são muito antigos, também são tardias, vem depois das ideais. É antiga, mas não é primitiva. Vem depois de primitiva e se situa na antiga. É onde já tem os conceitos humanos já mais desenvolvidos, sociedade, comunidade, já aparecem esses termos. Por isso deixou de ser ideais para ser tardia. São clássicas porque já está dentro da cidade, já teve contato com o urbano, com a cidade, com o templo, com as cidades satélites, com a identidade de distritos, identidade de estados. Então já passa a ser clássica. Recente, que já atravessou esse ponto e já chegou até estar mais próximo da realidade do ser humano de antiguidade, porém já chegando perto, amassado e indo num ponto de vista já bem adiante. Aí ele se interrompe e passa a desenvolver um aspecto assim de diáspora. A diáspora faz de perder um pouco do contato, embora mantendo-se os pontos de vista ideais, tardios e clássicos, e do recente propriamente dito, até chegar na contemporânea, que somos nós, a visão contemporânea. Ela está desaparecendo por causa da visão contemporânea, que tem visto que as duas mais antigas fontes devem ser preservadas em razão das fontes mais tardias. Por isso que no exame desses bons fatos, eles classificam o javista, o eloísta, o sacerdotal, e aí vem deuteronomista em último. Aí tu fica assim, mas é assim, os mais antigos para os mais recentes e próximos. Então, pela vista contemporânea, a fonte jeovista, que seja o queridinho das pessoas, está desaparecendo da crítica em razão desses pontos de vista: ideais, tardio, clássico, recente e contemporâneo. Mais adiante, o Jeová, não é Jeová, né? É Yehová, ou seja, é Yahvé mais Elohim, aí torna-se Yehová. O jeovista, a escola jeovista foi extraída das pesquisas e estudo dos últimos 20 anos. Eu contei para vocês que até 99 e 2000 eu ainda encontrava livro falando sobre a escola jeovista. Daí para lá foi retirada pelos motivos que eu já lhes expliquei.
As classes mais antigas primeiro, e as classes mais recentes por último. E a classe mais antiga que tem mais valor. Nesse caso é a fonte javista e a fonte eloísta. Aqui, motivos aparentes são 5 e são filosóficos e mais 4 exegéticos. Olha só o primeiro motivo. O javista tardio, clássico e recente já existe. Por que foi retirado das pesquisas? 1. O javista tardio, clássico e recente já existe. 2. O eloísta antigo, clássico e recente já existe. Eu tenho que colocar um ezinho aqui, né? Quem viu percebeu que eu não coloquei uma ligação aqui entre uma coisa e outra, mas é assim: o javista tardio, clássico e recente já existe, e o eloísta antigo, clássico e recente já existe. Ou seja, não há por que manter a escola geovista se a javista e a eloísta já existe, e a geovista é uma conjunção, é uma adjunção de duas, da javista e eloísta, como se fosse uma só. Aí o Senhor Deus privilegia o ambiente anterior, J e E num único ambiente. É a escola geovista. É quando você pega a escola de um lado, javista, e a escola eloísta de um outro, você junta, se torna-se a escola geovista, e é uma junção desses dois. Torna-se esses dois ambientes um só. Mas você sabe que pela esquerda, dentro desse círculo, e pela direita, dentro desse círculo, e pelo meio, a escola javista, irá privilegiar, mas torna-se esse ambiente uma coisa só. Só que ali tem 3 ambientes: é o ambiente javista, o ambiente eloísta e o ambiente geovista, que se formou em razão da junção das duas. Aí vem a quarta: Deus, o Senhor da conotação de referência das chaves. Deus, o Senhor da conotação das referências das chaves nas terminologias. É aquilo que você encontra como Senhor Deus ou Deus, o Senhor. É geovista. Deus é o Senhor, é mais eloísta, né? Eloísta seguida de um javista. E Senhor Deus é um javista seguida do eloísta. Mas se você tornar com o ambiente um só, aí se torna o geovista. Você tem que saber classificar, verificar isso, nomenclaturar isso de acordo com a realidade. Verifica se a característica no Senhor Deus vem do javista ou se vem da natureza eloísta. E também na fonte Deus, o Senhor, você tem que verificar ali também se a proeminência está vindo das classificantes que pertencem ao termo Deus ou se pertence ao termo Senhor. Tem uma coisa, já a começar pela natureza. Senhor você encontra na natureza e Deus se encontra nas cidades. Então por aí você já vendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E em algum momento você vai encontrar uma situação homogênea desses dois. Vai colocar lado a lado ou vai colocar de um lado e pelo outro lado, assim, em comparativos. Lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então você vai ser AB, 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 AB. Às vezes vai ser BA, 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 invertido. Porque tu vai falar o Senhor Deus ou Deus o Senhor. Desses 4 pontos você está vendo ali que Deus o Senhor. E no 3 é Senhor Deus. Senhor Deus privilegia os 2 ambientes anteriores, javista e eloísta, num único ambiente. E Deus, o Senhor, dá a conotação de referência. Está referendando ou um lado Deus, ou referendando o Senhor, ou pela natureza que o acompanha, dentro do termo Deus ou dentro do termo Senhor. E no 5, Senhor é a principal referência nos textos e orações da literatura. Está dizendo que a proeminência na Bíblia hebraica é javista. Muito embora a sacerdotal, o deuteronomista, o eloísta e o geovista. Aí, preste atenção nisso. Muito embora o geovista, o javista precede a todos eles, porque encontra dentro da natureza. É assim: bosques, vales, florestas, montes, montanhas. Então a natureza é proeminente, porque foi assim que começou a fé dentro dos aspectos aparatos bíblicos, a fonte javista. Então, Senhor ou Yahvé é a referência principal dos textos e orações da literatura. O 6 vem dizendo que a gente mais conhece em exegese. Você fala assim, Senhor. Dentro da teologia fala Yahvé. E Yahvé pode ser entendido como I, como YH, como YH e W.
E esses três anteriores podem se referir a Yahvé, YHWH. Então, o termo Y, simplesmente I, já pode se discernir e diferir que está se falando do Senhor. Por exemplo, Iá vem de Senhor, mas tem os poréns, porque Iá vem uma parte que trata de uma natureza hebraica e Yahvé vem de uma natureza que parte de outra parte hebraica. Iá você vai ver que está muito ligado com a lua e Yahvé está muito ligado com o sol. Então você tem que conhecer hebraísmo para poder separar uma coisa e outra. YHW pode referir a YHWH ou o Senhor, da mesma forma que GE na situação urbana. Por quê? Porque dentro do urbano o Senhor recebe conotação de aspecto natural, dentro da natureza. Então entende-se a fonte geovista que Yahvé e YHWH refere-se à situação ecológica, e o geovista reconhece isso, que Yahvé é um Senhor que se encontra dentro da situação de natural, de natureza, situação humana, não situação assim, criacional. O 7, a fonte, é a situação que concorre a alguns aspectos, uma fonte P em determinados momentos. A fonte geovista às vezes se confunde com a fonte sacerdotal. Por quê? Porque a fonte geovista, você reúne a fonte natural javista e a fonte de cidade eloísta. Então, em alguns momentos ele vai, dentro do aspecto de javista, vai descrever uma situação eloísta. E aí você vai confundir com a fonte sacerdotal, porque é a fonte sacerdotal que vem falando de sacerdócio dentro do templo, dentro da cidade. E aí o eloísta discorre, ou o geovista ou o eloísta discorre um assunto dentro do nome Yahvé, só que a descrição é um conceito de eloísta ou de geovista. E você precisa ver isso. Quando o assunto é o Senhor que está envolvido na questão, mas a descrição é totalmente de cidade, de templo, de construções, de palácios, de visões nas paredes, e isso diz respeito a eloísta e não a javista. Mas ainda assim está sendo descrito dentro do termo javista, e aí se confunde com o sacerdotal P ou se confunde com o eloísta E. Bom, isso é que vocês vão descobrir depois de mais de 20 anos de estudo. O J se refere a orador e altar e oferta, e o E se refere a templos, sacerdotes e levitas. Aí, olha o que a gente estava falando. O javista ou Yahvé se refere a orador, altar e oferta, mas ali você não encontra um templo, sacerdócio e nem levita. Ao passo que dentro do eloísta você se refere mais a templo, sacerdote e levita e não precisa explicar mais nada. Já está tudo explicado, muito esclarecido para quem quiser estudar. O 9, o GE ainda é uma escola mesmo desativada e voltar significa questão de tempo. Por que isso? Porque é igual a situação humana. A moda passa, mas um dia volta, é a máxima. Então você já entendeu tudo. A volta que passa, mas um dia volta, é aquela moda que está presente, mas um dia sai, mais um dia volta, mais um dia sai e mais um dia volta. Porque vem se atualizando, modernizando, atualizando, vem se apresentando com roupas novas. Eu já coloquei aqui, né, a esse respeito. É uma escola, a escola atualmente, depois do milênio, a escola geovista está desativada. Eu coloquei desativada, eu não coloquei assim excluída. Muitos excluíram, estudiosos excluíram, por causa das fontes primárias J e E. Mas eu coloquei geovista porque realmente a fonte geovista existe. É uma escola, mas se desativou por causa das fontes mais primárias, mais antigas. E na teologia e na Bíblia, os mais antigos são os mais importantes. Então a maior importância que você vê em toda a sua vida vai se encontrar lá em Gênesis e Êxodo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vai ser isso que vai mais dar valor na sua vida. É o começo, o início de tudo, o começo das coisas. Então você vai saber que a fonte geovista foi extraída, ou no meu ponto de vista de dizer desativada. Ela está desativada não significa que não exista, mas ela vai se atualizar, vai modernizar e vai voltar novamente em outros trabalhos, não sobre Pentateuco, mas
especificamente dentro da questão assim, a fonte jeovista nos termos da idade contemporânea. Alguém pode escrever sobre isso. Pronto, voltou de novo. É uma escola, por mais que se desative ou deixe de existir, daqui a pouco ela volta novamente. Eu citei uma pessoa, Paner, né? Aviação Paner, aviação aérea Paner. Muito tempo, mais de 50 anos desativado, voltou novamente a existir. A Paner está existindo mais outra vez. Eu já expliquei o básico para vocês. 5 saberes de privilégio. Se sabe ao certo que GE é mais um eloísta com influências e contato com a fonte IP. Aí, isso é verdade. A fonte jeovista se confunde muito com a fonte sacerdotal, com a fonte IP. E tem muitas influências e contatos com a fonte IP, mais do que com a fonte javista. Então, javista é tão importante que deram mais valor ao javista e ao eloísta separados em si, do que ao jeovista e javista e eloísta juntado, congregado, formando um jeovista entre si. Bom, se sabe ao certo que tudo na vida se passa por reciclagem, verdade. Se sabe ao certo que tudo na vida se passa por um refazendo, verdade. Se sabe ao certo que tudo na vida é um reapresentando com roupagem nova e moderna. Acabamos de fazer agora. Desativou a escola, mas alguém vai trazer de volta, e pode ser um monte de gente insatisfeito com as linhas atuais de como se encontra as análises e estudos a respeito da fonte javista e da fonte eloísta, e que é algo mais que deu um teor, um liame, uma ligação, um link entre uma coisa e outra. O que é verdade, já que a fonte jeovista traz um link entre a fonte javista e a fonte eloísta. A fonte jeovista, para o meu ponto de vista, é necessário. Embora vá diminuir muito o campo de acesso ou de atuação das anteriores, mas ainda assim é melhor. A não ser que você tenha o conhecimento sobre os dois pontos de vista, né? As escolas modernas sem o jeovista e as escolas modernas com o jeovista. Sem o jeovista, o campo de atuação das outras é maior, das que permaneceram. Com o jeovista, o campo de atuação é menor, dessas que de compareceram e permaneceram. Se sabe ao certo que os institutos dão volta ao mundo, contatando lá embaixo e nova crescendo de volta e apresenta bem maior depois. Ou seja, deu uma volta, aperfeiçoou e voltou ao ponto de origem. É isso que está acontecendo com o jeovista. Não é motivo de estardalhaço. Desativou para poder dar uma volta ao mundo, para contatar outras fontes, outros setores, e nova, cresce e volta ao ponto de origem, trazendo muito mais bojo, muito mais economia no saber e muito mais amplitude no conhecer. E a coisa vai se ampliando cada vez mais. 4 retornos e voltas de estudo. A volta de GE trará os mesmos fatores complicadores, fazendo o cenário antigo retornar. É verdade. Se com a sua ausência aumenta o campo de atuação, com a sua presença diminui o campo de atuação das outras. É um equilíbrio. Existe um equilíbrio. A volta do GE reduzirá o campo de atuação de muitas fontes, quase que reequilibrando a balança. Já falei isso agora. Eu disse isso agora. A volta do GE complicará o cenário cientificício que já está consolidado e avançando. É verdade, está avançando, está consolidado, mas o GE se torna ser uma ameaça às outras escolas, porque retornando, vai retornar o que era antes, um algo homogêneo, trazendo em um corpo só o javista e o eloísta, e vai abocanhar uma parte do sacerdotal e vai abocanhar uma parte do deuteronomista, trazendo-se uma fonte um pouco mais forte. Então veja só, não é prejuízo o GE desaparecer agora, ele desapareceu, mas retorna trazendo com muito mais força os seus conteúdos, os seus conhecimentos que já tinha adquirido antes, e trazendo maior riqueza para o seu patamar, para a sua plataforma de atuação dentro do aspecto e de panoramas do Pentateuco. A volta do GE será vista com festa em certos momentos a estudiosos e professores. É isso mesmo. Existe gente dentro dos estudos da Pentateuco que está insatisfeito com a falta de respostas a enigmas que existem envolvendo o javista,
eloísta, o sacerdotal e o deuteronomista. E vai ver com festa o retorno das velhas economias de antes, das velhas situações de antes, que pode ocasionar uma situação nova hoje, uma ressurreição de antigos valores perfeitos que existiam antes. Então vai ser festa para muitos estudiosos e professores que defendem a escola jeovista como um fato que deve ser acreditado, tem que ser vivido e tem que ser aceitado. Como eu estou vivido nessa área, estou aceitando, estou vendo que é realidade, embora também reconheça o dos porquês do seu desaparecimento atual do cenário do Pentateuco. Então, para a alegria de muitos, podemos dizer assim, para a festa de muitos, a alegria geral da nação, a classe jeovista irá voltar e irá trazer alegria a muitas pessoas e professores, e estudiosos e pesquisadores que são dentro desse segmento. Isso tudo motivado pela falta de resposta. Muito paradigma, muito quebra de paradigma, muita volta de paradigma, mas pouca solução dentro de resposta. Concluindo, mas sem resposta. Concluindo, mas sem resultado. Não vai resolver. Muita pesquisa, sem solução e sem resultado. Então, a volta do jeovista é muito necessária para muita gente. 3 conjunções. GE está se tornando, com a sua ausência, o queridinho de muita gente. Aí, viu? O sumiço do GE faz com que os apaixonados, os devotados e os desejosos pela classe jeovista se retornem o mais breve possível, porque se estratificou, se cientificou a tal ponto os estudos sem o jeovista, que acabou promovendo uma saudade e um desejo pelo retorno da classe jeovista dentro dos aparatos de estudo do Pentateuco. Já torna saudoso os aspectos das suas análises, exames e investigações para insatisfeito. Acabamos de dizer isso. Muita gente insatisfeita porque há muitas questões e poucas respostas verdadeiras e falta falta solução, falta resultado próprio para que dê satisfação e que dê uma palavra, uma resposta ao público que está esperando dos escritores e dos ministros renomados que falam sobre o assunto, falar algo mais ampliado, trazer algo mais específico, mais adequado, palpável, resultado palpável, de modo que justifique a Pentateuco sem a classe jeovista e o Pentateuco com a classe jeovista. A tese GE desaparecida não é verdade, porque dia tudo volta com as ideias mais avançadas e mais modernas. A gente está acabando de falar isso. Isso aí você vai encontrar lá em 3 conjunções, essa ideia. Tem 3 bases. O GE trata a inteligência de pesquisadores e examinadores, por um lado, olha, cuidado, hein? E no outro lado, sedimentos, estudos por catedráticos e analistas. Balanceou, pende um pouquinho para pesquisadores e examinadores, e para o outro lado, para catedráticos e analistas. Fica assim, ó, para lá e para cá, com um peso um pouco mais favorável para pesquisa e exame. Um pouquinho de nada, cerca de 55%. E 45% responde para os catedráticos e os que fazem análise. Avaliadores de plantões afirmam que questão ainda não estão de todo discutida. Tudo ainda existe, mas não está discutida. Deixa o tempo passar que você vai saber de tudo. Com 30 anos de estudo, você está sabendo de tudo, não precisa discutir mais nada, já deu valores a todas as coisas, já deu respeito a todas as situações, e de uma situação sucinta se consegue entender o que vem a ser o panorama da Torá Pentateuco em todos os pontos de vista e aspectos. Lá, um arquétipo, a GE ainda não é questão plenamente definida e, portanto, ainda não está fechada. Aí, não te falei? Ela está, a fonte jeovista está dando uma volta ao mundo, está se construindo, se reconstruindo, se fazendo, se refazendo, se modernizando, se ampliando. E nesse caso, nesse ponto de vista, quando voltar um campo que era isso, vai voltar bem mais ampliado, bem mais de termo. Vai voltar a ser algo muito mais completo, muito mais superior, abocanhando parte de um daqui, de outro ali e de outros acolá,
para fazer o seu campo que venha a ser da atualidade moderna, porque o aspecto é de pós-contemporaneidade para ela e de pós-modernidade para outros. Tem uma divisão aí de 10, 20 anos de diferença entre os aspectos de contemporaneidade post e de modernidade post. Bem, no fim de tudo, o máximo que se ouvirá de estudiosos, pesquisadores e professores a Torá é una. Lá no fim, com 30, 35 anos de estudo, você vai ouvir desses cabeça branca todinho que tem por aí, que são os mestres, doutores renomados, tudo velhinho, vai escutar a mesma coisa dele, estudando, não estudando, sabendo, não sabendo, contribuindo, não contribuindo, você vai acabar decidindo de que a Torá Pentateuco é una, é uma coisa só. É uma coisa só. E quem vai predominar é o Deuteronômio. O Deuteronômio vai predominar sobre todas as outras, embora a mais importante seja Gênesis e Êxodo. Vamos lá, os objetivos do estudo da Torá é levantar novos estudiosos. Aí, por que eu faço isso para vocês? É levantar novos estudiosos, novos acadêmicos, novos especialistas, novos pesquisadores, novos publicistas, novos formadores, novos catedráticos e de professorandos. Aqueles que têm uma tendência, uma queda para ser professor, para ser ministro de cátedra. Vamos lá, de novo. Estudiosos para quem estuda, acadêmico para quem participa de uma academia, especialista para quem está fazendo pesquisa de fundo, de base, daqueles de ponta, especialista. Pesquisa para quem faz assim, aquele a grosso modo, aquele mais sentido mais amplo, tipo assim, mestrado e pós-graduação, lato sensu. E especialista mais assim, estricto sensu. Aqueles que vêm publicando artigos, redações, trabalhos, revistas, que vêm fazendo algum sentido, os formadores, aqueles que são agentes capacitadores e agentes multiplicadores, e agentes de capacitação de multiplicação tem muito a ver com um agente de enriquecimentos de trabalhos, de cátedras, de envolvimentos afins com as áreas científicas desses trabalhos que nós estamos falando aqui, é um deles. E de muitos outros que existem, que está de posse e de porte de outras pessoas. Bem, espero ter contribuído com você, espero que você possa fazer a sua análise sucinta. Isso vem para contribuir, não definir. Não vem para definir, mas vem para contribuir a situação para o seu enriquecimento, seu enlevo. Não adianta correr, não adianta dar pulo do gato, salto do gato, não adianta. Quando já vou correr contra o tempo para poder chegar juntinho com eles. Errado. Quanto mais tempo se tem, mais você sabe. Não é você economizar tempo. Aqui é o contrário. Aqui você tem que guardar mais tempo ainda em contato com esses exames, com essas análises, com essas avaliações, com essas insígnias que existem aqui disponível a todos vocês. Bem, eu sou o Marcos Santos, papirólogo e muito devotado a escritos, delegado eclesiástico menor e seminarista sênior. Bem, aí nós estamos à disposição de vocês. Deixa aqui o seu e-mail, deixa o seu telefone, vamos ser amigos, vamos ser colegas de trabalho, vamos ser envolvidos com essa situação e você fará parte de uma gama seleta e de uma gama superior, de uma parte superior de alunos envolvidos com a questão de glória, de poder, de verdade, uma questão maravilhosa a respeito das pessoas que estão envolvidas com esses setores. Deus abençoe, um forte abraço para você, um grande beijo e esteja sempre conosco em nossas vidas. Tchau, um abraço para você.